Olá, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Daniel, pela graça do Senhor sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Eu quero convidar você hoje para que nós estudemos a nossa lição de número 9 do terceiro trimestre de 2020. Antes disso, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, porque eu estou dedicado a produzir conteúdo para abençoar a tua vida, conteúdo sobre EBD, sobre escatologia, conteúdos edificantes para você. Então se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outras pessoas. Agora vamos começar a aula de hoje. A nossa aula de hoje traz como tema como vencer as oposições à obra de Deus. Chegamos à lição de número 9 do terceiro trimestre de 2020 e eu quero trazer subsídios para abençoar a tua vida e a tua classe de EBD. O nosso textuário se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática diz o seguinte: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 8 a 20, também na primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo 4, e capítulo 5 e versículo 5. Reserve um tempo para fazer essa leitura. Nós não iremos fazê-la nesta aula, no vídeo, para que o vídeo não fique muito longo. Vamos então começar. Pois bem, na lição de número 7, nós vimos ali de forma breve que os samaritanos se levantaram para tentar impedir a construção dos muros realizada por Neemias e pelo povo em Jerusalém. Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco mais detalhadamente como se deu essa oposição por parte dos inimigos do povo de Deus e como Neemias sabiamente venceu essas oposições. O nosso primeiro tópico traz o seguinte: qual a procedência destes ataques? E aqui nós encontramos alguns subtópicos muito didáticos. O primeiro deles diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. E aqui a lição cita o texto de Efésios, capítulo 6, e do versículo 10 em diante. O texto que diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto nos mostra que a nossa verdadeira luta se realiza no reino espiritual. Apesar de o inimigo das nossas almas usar pessoas para nos atingir, quem está por trás dessas pessoas são as hostes malignas, é o nosso inimigo. Portanto, nós temos que entender primeiramente isso. Os ataques, as oposições à obra de Deus partem do inimigo das nossas almas, partem do diabo, do anjo que um dia foi um anjo de luz, mas pecou contra Deus, se rebelou contra o Senhor e se transformou no líder dos demônios. Ele é quem arquiteta, ele é quem tenta contra as nossas vidas e é ele que impõe obstáculos à execução da obra de Deus. Nosso segundo subtópico traz o seguinte, uma pergunta: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Primeiramente, precisamos da armadura de Deus para que nós consigamos resistir no dia mal. Como diz o texto bíblico, e havendo feito tudo, ficar firmes. A Bíblia não nos orienta a desistir da luta, a fugir da luta, mas ela nos orienta a levantarmos-nos e lutar, revestidos com a armadura do Senhor, porque é certo que a vitória já é nossa. E aí nós precisamos resistir e ficar firmes contra as astutas ciladas
do diabo. O nosso terceiro subtópico diz assim: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Observe que nós precisamos de fé para vencer o nosso inimigo. Na armadura de Deus, a fé é representada por um escudo. E com este escudo chamado fé, que nós conseguimos impedir que o inimigo consiga nos atingir com as suas setas e dardos que estão sendo projetados contra nós. Não é à toa que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus abençoa, recompensa aqueles que o buscam por fé. E o quarto subtópico nos diz que nesta luta as armas devem ser espirituais. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, da nossa peleja, da nossa guerra, não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se a luta não é uma luta carnal, não é contra carne e sangue, as armas que nós usamos nesta luta também não podem ser armas carnais. Nós não iremos vencer a batalha espiritual, a batalha contra o mal que se opõe à obra de Deus. Não iremos vencê-la através de nossa própria sabedoria, através de nossas próprias estratégias, através daquilo que nós intentamos fazer. Mas iremos vencer através das armas que dispomos no reino de Deus, através da oração, como a lição vai nos trazer em pontos seguintes, através da perseverança na palavra, através de uma vida de perseverança em comunhão com o Senhor. É assim que nós conseguimos utilizar as armas espirituais para destruir as fortalezas malignas e sermos vitoriosos no labor do reino de Deus. O nosso segundo tópico vai tratar do seguinte: o inimigo procura atingir a nossa fé. Nós vimos no tópico anterior que nós dispomos da fé para vencer o inimigo. Ele vai justamente tentar atacar a nossa fé, porque se ele conseguir enfraquecer a nossa fé, é certo que ele vence e consegue assim uma forte oposição à obra de Deus. Como o inimigo procura atingir a nossa fé? O primeiro subtópico diz: o inimigo ataca com a arma do desprezo. E a lição cita Neemias capítulo 4, versículo 2. Que fazem estes fracos judeus? Observe esse adjetivo que os samaritanos usaram contra os judeus, o chamando de fracos. De fato, nós, seres humanos, somos verdadeiramente fracos. Viemos do pó, e ao pó, conforme diz a Bíblia, nós voltaremos. Em nós não temos forças. Mas lembre-se do que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios no capítulo 12, versículos 9 e 10. Então, quando eu estou fraco, então sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O inimigo tenta nos fazer ver somente a nossa fraqueza. Só que nós precisamos sempre lembrar que tudo que nós fazemos na obra do Senhor, não fazemos pela nossa força, mas fazemos pela força do Senhor. Ele é forte, Ele é poderoso. E o que nós executamos porque o Espírito tem nos sustentado. O segundo subtópico dentro do segundo tópico diz assim: o inimigo ataca com a arma do escárnio. Olha o que a lição também nos diz. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Vários servos de Deus sofreram escárnio. A Bíblia tem muitos exemplos. Até o nosso Senhor Jesus sofreu escárnio. Foi menosprezado, blasfemado pelos ímpios. E todos nós, crentes, servos do Senhor, também iremos sofrer escárnio. Contudo, nós não devemos esperar que aconteça diferente conosco.
O mundo, como diz a Bíblia, nos odeia porque nós não somos do mundo. Portanto, o mundo vai escarnecer de nós. Isso faz parte da cruz que o cristão precisa carregar. Nós nunca seremos aplaudidos por este mundo. Nós nunca seremos vistos como sendo os melhores neste mundo. Jamais. O mundo sempre olhará para o crente, para o servo de Deus e escarnecerá dele. Mas entendamos que o Evangelho de Cristo nos ensina a nos alegrarmos diante disso, porque antes que fizessem isso conosco, fizeram com o nosso Senhor. E se está acontecendo conosco também, é um sinal de que nós estamos trilhando o caminho da cruz, o caminho do Evangelho genuíno, o caminho da verdadeira salvação em Cristo. Terceiro subtópico, dentro ainda deste segundo tópico, diz que o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Quantas vezes nós estamos diante de uma obra a executar e nos sentimos sem força e sem ânimo quando contemplamos o tamanho, a imensidão dessa obra. Contudo, nós precisamos ter em mente de que quem faz a obra é Deus. Mesmo que ela seja imensa, mesmo que ela seja grande e trabalhosa, nós não fazemos nada de nós mesmos. Tudo o que fazemos, fazemos pela graça do Senhor. Se estamos de pé pela graça do Senhor. Se produzimos no reino, fazemos isso pela graça do Senhor. Se temos dado fruto, o fazemos pela graça do Senhor. Então não olhemos para a imensidão da tarefa, porque isso vai nos fazer nos sentirmos insignificantes. Mas olhemos antes para a grandeza daquele que nos enviou a executar essa obra. O quarto subtópico dentro do segundo tópico diz: o inimigo usa contra nós boatos e mentiras. Aconteceu com Neemias. Os inimigos começaram a espalhar um boato de que Neemias queria se fazer rei dos judeus e estava tramando, arquitetando este plano. Neemias sabiamente disse: olha, isso que vocês estão dizendo, vocês inventam de sua própria mente. Aquilo era um boato para tentar de alguma forma amedrontar o povo de Deus e trazer confusão. Saibamos, queridos, nós podemos ser alvos de boatos, calúnias e mentiras. Fiquemos em paz, porque Deus conhece o nosso coração. Se o nosso inimigo incentivar pessoas a se levantarem contra nós dessa forma, nos caluniando, nos ameaçando, tenhamos paz em nosso coração. Não precisamos reagir e tentar provar a nossa inocência. Basta que nós falemos prontamente a verdade. Basta que nós fiquemos firmes no nosso propósito, porque o propósito que há em nosso inimigo é nos estorvar do alvo, é nos desviar do foco na obra do Senhor. Então, vigiemos neste ponto. O quinto subtópico dentro do segundo tópico diz assim: o inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos agora fizeram um convite a Neemias para que ele viesse ter com eles e se congregassem juntos nas aldeias e no Vale de Ono. Neemias, está isso no capítulo 6 de seu livro, recusou esse chamado. E é lá que tem aquele clássico texto que nós gostamos muito de usar: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Foi essa a resposta de Neemias para os samaritanos. Ele não deu ouvidos àquele chamado astuto. Ele entendeu que por trás daquele convite a intenção era matá-lo. E ele respondeu: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E o nosso sexto subtópico, dentro do segundo tópico, diz: o inimigo usa como arma as ameaças. Dessa vez, os samaritanos ameaçaram guerrear contra o povo de Deus, contra os judeus. A intenção deles, de fato, era atrapalhar a reconstrução dos muros. E a atitude de Neemias diante dessas ameaças foi orar ao Senhor, conforme está em Neemias 4, versículo 9, e também montar guarda diante da obra. O texto diz que eles trabalhavam, mas também tinham as armas. Um grupo trabalhava
com as armas, e outro grupo somente vigiava, estava atento àquele povo que estava fazendo a obra. Tudo isso para impedir que a obra fosse parada. Essa é a verdadeira atitude de um líder. Não deixar que o seu povo perca o norte em Cristo. Não deixar que o seu povo perca o ânimo para trabalhar, mas incentivar o povo a trabalhar e guerrear, porque a vitória é garantida pelo sangue de Cristo. Chegamos agora ao nosso terceiro tópico, que diz o seguinte: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Esse segredo serve também para nós. Observe isso. Primeiro subtópico diz: os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Eles tinham segurança de que aquilo que estavam fazendo era o desejo do Senhor. Eles tinham certeza da vontade de Deus na vida deles. E nós não podemos ter dúvidas daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Precisamos ter certeza, porque uma pessoa com dúvida, um crente com dúvida, é presa fácil nas mãos do inimigo. O segundo subtópico diz: os judeus venceram pela oração. Aqui está o nosso grande segredo. Precisamos ter uma vida de oração. Precisamos orar. Precisamos viver de oração e venceremos o nosso inimigo. O terceiro subtópico dentro deste terceiro tópico diz assim: devemos também orar. E aqui há uma pergunta: o que é então perseverança em oração? E a lição nos traz algumas respostas para essa indagação. Primeiro, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós mesmos. Isso fala de ter a oração como um hábito em nossas vidas. Queridos, nós precisamos muito orar. E precisamos orar de forma que a oração não seja simplesmente um acidente, algo que de vez em quando façamos, mas precisamos transformar a oração em um hábito. Precisamos ter horário para orar. Precisamos ter propósitos de oração. Precisamos colocá-la como prioridade em nosso dia. Só a graça do Senhor para ajudar-nos crentes a sermos crentes de oração verdadeiramente. A letra B diz: perseverar em oração é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. O inimigo das nossas almas age dessa forma. Ele tenta fazer com que a nossa oração seja difícil para nós. Você deve lembrar do episódio de Daniel. Daniel orou 21 dias. Quando a resposta chegou, ele foi informado de que houve uma resistência por parte dos demônios para que a sua oração não fosse respondida. O inimigo das nossas almas age contra as nossas orações. Mas isso não deve nos impedir de orar, deve ainda mais nos motivar, porque se ele não quer que nós oremos, é porque ele sabe bem que a nossa oração pode muito em seus efeitos. Então oremos sem cessar. A nossa letra C diz: é orar até que venha a resposta. Não podemos desistir de orar. Não podemos orar simplesmente por um momento, por um dia, por 2 dias a respeito de um propósito ou mesmo a respeito de nossa própria vida espiritual. Mas precisamos orar até que a resposta venha. E eu posso completar dizendo: quando a resposta vier, precisamos perseverar na oração. Que nada nos faça parar de orar. E assim nós iremos vencer o nosso inimigo. A letra D diz: perseverar em oração é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo é o maior interessado em que nós oremos. A Bíblia diz que ele próprio intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele que habita em nós nos inclina a orar.
Isso nos mostra que nós não precisamos simplesmente de um jeito de orar, de estarmos ajoelhados, estarmos em pé, estarmos no templo. Não, nós temos que orar aonde formos, temos que viver em oração, de olhos abertos, de olhos fechados, trabalhando, dirigindo, estando em nossas faculdades, colégios, em casa. Precisamos a todo momento estar sintonizados com o céu. Isto é viver orando. Eu lembro de uma frase bem interessante, que foi a resposta que um sábio deu a uma pergunta que lhe fizeram. Perguntaram o seguinte: Reverendo, quanto tempo o senhor ora? Quanto tempo duram as suas orações? E a resposta dele foi: eu não oro mais do que 5 minutos, mas também não passo mais do que 5 minutos sem orar. Ele não estava dizendo que não tinha hábito de orar, ele só estava dizendo que ele orava a todo momento, que a todo momento a sua vida estava diante do Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja de oração. Para vencer as oposições à obra de Deus, precisamos da armadura do Senhor e da perseverança na oração. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de compartilhar esta aula com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus.